Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de revisão dos conteúdos do 6º ano do ensino fundamental. Vamos falar hoje sobre prismas e pirâmides. Vamos lá? Então, o que são os prismas? O prisma reto é uma figura geométrica espacial que possui duas bases iguais, que também são polígonos, e a face lateral do prisma reto são os retângulos. O nome dado aos prismas depende do polígono da sua base. Então eu tenho aí esse prisma, nesse primeiro exemplo aí, esse prisma aí, ele tem a base no formato de um quadrado, então é um prisma quadrangular. O segundo exemplo, eu tenho um prisma onde a base ela é um triângulo. Então, é um prisma triangular, ok? Lembrando que os lados, as laterais desses prismas são sempre retângulos, ok? Então, esse terceiro exemplo, né? A base, né? A parte que como você visualiza ela como se estivesse fixa em uma superfície plana, desculpa. Então, a base desse terceiro exemplo aí é um pentágono. Então, é um prisma pentagonal, ok? E o que são as pirâmides? Na pirâmide, todas as faces laterais são triângulos. A base pode ser ou não um triângulo, né? Então, necessariamente as laterais têm que ser triângulos, são triângulos, né? E a base ela pode ser ou não. Tá? O nome dado à pirâmide também depende do polígono da sua base. Tá? Então aí como exemplo, aí eu tenho uma pirâmide, né? Observe que nessa pirâmide você tem todos os lados, né? As faces laterais, desculpa, são formadas por triângulos, e a base, a parte que fica na superfície plana, ele aí é um outro polígono, que não é um triângulo, né? Então eu tenho lá, olhando ali, eu tenho 2, 3, 4, são também 5 lados, né? Essa base. Aí nessa pirâmide aí, você observa o quê? Tá mostrando alguns elementos. A altura da pirâmide, né? Que é a distância lá do centro da base até o vértice lá, que o vértice é o encontro desses lados, né? Desses segmentos de reta que formam as faces laterais. Então, a pontinha, digamos assim, lá da pirâmide, eu chamo de vértice. Continuando. Então, essa pirâmide é uma pirâmide pentagonal. Uma outra pirâmide, ó, também aí eu tenho as faces laterais são triângulos e a base é um retângulo, ou um quadrado, né? Então, essa pirâmide ela é chamada de pirâmide quadrangular, certo? Um terceiro exemplo, né? Aí, nesse caso aí, eu tenho uma pirâmide onde a base também é um triângulo. Tá? Então, eu chamo essa pirâmide de pirâmide triangular. Então, nesse caso específico aí desse terceiro exemplo, eu tenho triângulos formando as faces laterais e também o triângulo formando a base, ok? Então, você viu que o nome da pirâmide, né, ela vai depender do polígono que forma a base, né? Aí eu tenho a primeira, que é a pirâmide pentagonal, e a segunda, uma pirâmide quadrangular, né, porque a base é um quadrado, e a terceira, uma pirâmide triangular, que a base é um triângulo. Se você observar que uma diferença que a gente visualiza entre as pirâmides e os prismas, é que os prismas, desculpa, ele tem duas bases, né? Então, se você girar, a parte de cima também é uma base. Já as pirâmides, elas têm uma única base aí, né? Que é essa parte de baixo aí. Se você girar lá a ponta, já vai ser o vértice, tá? Não vai dar a pirâmide. Conhecendo mais os prismas e as pirâmides. Então, as faces são as superfícies planas do sólido, né? Que a gente vai estar destacando aí em verde, tá?
Então, eu destaquei embaixo aí, face, né, desse sólido, essa parte plana que você pode apalpar se você tiver esse sólido em mãos, tá? Então, essa parte verde aí são as faces, tá? Aí eu tenho uma face na pirâmide, né? E no quadrado, aí essa parte verde aí, né? Em verde, esse lado, né? Seria uma face. Todas as outras que não estão pintadas também são faces, tá? Foi destacado essas duas aí pra gente visualizar quem é a face dessa pirâmide, desse prisma. As arestas. O que são as arestas? É a interseção de suas faces, destacadas de vermelho e de verde. Então, o encontro de cada uma das faces é como se você pegasse, né, as faces planas, cada uma das faces, encaixasse uma na outra. Então, o encontro dessas faces, que é formado por essas linhas vermelhas na pirâmide e pela linha verde no prisma, eu chamo de arestas, que são esses cantinhos aí de encontro de cada face, que a gente está chamando de aresta. Ok? E o que são os vértices? Os vértices é o ponto comum entre 3 ou mais arestas. Na verdade, os vértices são esses cantinhos aí de cada pirâmide e de cada prisma. Tá? Então eu chamo de arestas. Desculpa, eu chamo de vértices, corrigindo, tá? Então, o vértice é esse pontinho de encontro. Então, lá em cima, onde é o encontro de cada uma dessas arestas, eu tenho o vértice. Na pirâmide e no prisma, eu coloquei tem um pontinho aí, né, indicando o ponto de encontro, né, dessas arestas, que eu chamo de vértices. Então agora vamos responder alguns exercícios, tá? Envolvendo prismas e pirâmides. Vamos lá? Exercício 1. Observe o prisma abaixo e responda. Então aqui eu tenho um prisma, né? Esse prisma aí, ele é um prisma com a base com 6 lados, né? Ok? Então, eu quero saber qual é o polígono que forma as faces laterais do prisma. Então, as faces laterais do prisma são formadas por retângulo, ok? Então, todas as faces laterais desse prisma são retângulos. Próxima pergunta, quantas faces tem o prisma? Então, ele tem 8 faces, desculpa. Então, você tem ali, se você contar ali em volta, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Tá? A gente consegue visualizar essas faces. E qual o polígono da base do prisma, que eu já ia falando, né, no início, que esse prisma tem uma base formada por um polígono de 6 lados. Né? Então, quase falava, dava já a resposta. Então, qual é o polígono da base do prisma? Então, é um hexágono. Então, esse prisma é um prisma hexagonal. Ok? E quantos vértices? Quantos vértices tem esse prisma? Então, esse prisma tem 12 vértices. Ok? Quantas arestas? 18 arestas. Então, esse prisma tem 18 arestas. Ok? Exemplo 2. Observe a pirâmide abaixo e responda. Então, tá aí a pirâmide, uma pirâmide de base triangular, né? Qual é o polígono que forma as faces da pirâmide? Então, são triângulos, né? A gente sabe que toda e qualquer pirâmide, ou em toda e qualquer pirâmide, as faces laterais, né, são formadas sempre por triângulos. Quantas faces tem a pirâmide? 4 faces, tá? Então, essa pirâmide aí tem 4 faces, contando com a base, ok? E quantos vértices? 4 vértices, ok?
E quantas arestas? 8 arestas. Exercício 3. Observe a pirâmide abaixo e responda. Então, aí eu tenho uma pirâmide, uma outra pirâmide, e eu tenho, letra A, qual o polígono que forma as faces laterais da pirâmide? Também é um triângulo, né? Isso é fácil porque o que a gente falou anteriormente? Que as pirâmides, as faces laterais são todas formadas por triângulos. A base de uma pirâmide é que pode ser ou não um triângulo, né? Pode ser um triângulo, pode ser qualquer um outro polígono. B. Quantas faces tem a pirâmide? Então, essa pirâmide específica aí, ela tem 6 faces, ok? Lembrando que esse número de faces eu estou contando também com a base, que também é uma face, tá? C. Qual o polígono da base da pirâmide? Então, a base da pirâmide é formada por um pentágono, um polígono que tem 5 lados, ok? Então, um pentágono. Letra D. Quantos vértices? Então, essa pirâmide específica tem 6 vértices. Arestas, eu tenho 10 arestas nessa pirâmide. O nome da pirâmide está relacionada, né? Qual o nome da pirâmide? O nome da pirâmide ele está relacionada ao polígono que forma a base, que representa a base dessa pirâmide. Então, é uma pirâmide de base pentagonal, ok? Exercício 4. Observe as imagens abaixo e responda. Então, eu tenho uma pirâmide e um prisma. Classifique as formas. B, né, A classifica as formas. B, quantos vértices, arestas e faces tem cada forma. Então, a primeira forma, ela é uma pirâmide de base hexagonal. Por quê? Porque o polígono que forma a base dessa pirâmide é um hexágono. Respondendo ao item B. Para essa pirâmide, quantos vértices, quantas arestas e quantas faces ela tem? Essa pirâmide tem 7 vértices, 12 arestas e 7 faces. A segunda figura, que é o prisma. Esse prisma, o nome dele é prisma de base hexagonal. Por quê? Porque também a base desse prisma é um hexágono igual à primeira figura. Nesse prisma, nós temos 12 vértices, 18 arestas, e 8 faces, beleza? Gente, por hoje é só. Hoje nós fizemos mais uma aula de revisão de conteúdos do 6º ano. Falamos de prisma e de pirâmides. Revejam essa aula e acessem a plataforma Eduque na Secretaria de Educação, ok? Até a próxima.